Relacionamento, eu nunca tive um, porque eu nunca me senti capaz de arrumar alguém. Já tive experiências sexuais, né? Então, pessoal, hoje nós vamos ver aqui um canal diferente, não vai ser da Cacaju, vai ser o canal Um Pouco de Tudo. E o vídeo de hoje, ele fala por que homens autistas são esquecidos, né? Eu, como sou um homem autista, eu vou falar das minhas dificuldades, né? E também ouvir a opinião dele, né? Para dizer se ele tá certo em alguns aspectos sobre a vida de um homem autista, né? Porque uma coisa é na fase quando você é criança, na outra quando você é adulto. E eu descobri que eu sou autista já com 21 anos. Hoje eu tô com 26 e vamos ver, né, se ele acertou alguma coisa, né? Porque também tem um detalhe, né? Nem todo autista é igual, né? Então vamos lá. Tô aqui com a minha camisetinha do Kiko aqui do supermarket. Onde estiver o seu tesouro, estará seu coração. Seu pau na tua mão. Então, isso, né? A dificuldade dos homens autistas. E aí, tudo certo? Sabe, tem uma coisa que me incomoda muito e que quase ninguém fala com sinceridade. É o seguinte, você já reparou como as pessoas autistas, especialmente os homens, são tratados pela sociedade como se fossem invisíveis ou descartáveis? Ou pior, como se fosse um problema? Isso aqui é muito verdade, cara. Eu me sinto invisível, literalmente, mano. Eu me sinto, na verdade, como se fosse um alienígena, um esquisitão. Mas um esquisitão que ninguém dá bola, tá entendendo? Eu passo pelas ruas, mano, e eu me sinto realmente assim, invisível, mano. Agora, para pensar, as pessoas parecem que não se importam, mano. E é difícil você ser homem, né? Hoje em dia. Aí você ainda tem o espectro autista. Lembrando que o autista não são todos iguais não, tá? Cada um tem os seus problemas, cada um tem as suas limitações. E eu já sou muito afetado assim, mano. Socialmente falando, eu sou muito afetado, tá? Em toda a minha vida eu só tive um amigo. E esse desgraçado hoje em dia tá casado com minha irmã mais nova. Um amigo. Porque eu sempre tive dificuldade de fazer amizade. Então, eu tive a amizade dele quando era muito pequeno, muito novo, e agora cada um seguiu sua vida. E eu me sinto solitário, eu não consigo fazer novos amigos, porque eu não tenho os mesmos gostos que os adultos de hoje em dia, como assistir futebol e falar sobre mulher. Eu gosto mais de cultura geek, digamos assim. E eu não tenho isso. Então, por isso que eu queria esse canal, rapaz. Eu queria esse canal para não me sentir sozinho. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso. E não vai ser aquele papo técnico cheio de palavras difíceis, não, vai ser do nosso estilo, olho por olho e com verdade e com sinceridade. Eu vou falar para vocês como muitos autistas são usados, ignorados e até rejeitados, como alguns também são explorados em relacionamentos e como a sociedade ainda tem uma visão muito torta sobre tudo isso. E esse tema de vídeo que eu gostei muito, estudar sobre isso, até posso colocar minha experiência pessoal da minha família que tem pessoas autistas, e foi uma sugestão de tema de vídeo pelo escrito Suksuk, que basicamente ele perguntou: por que você não faz um vídeo falando como as mulheres ou a sociedade tratam os autistas, tanto como adultos e adolescentes e jovens? Então, eu já deixo essa pergunta para vocês responderem aqui nos comentários. Por que as pessoas autistas, especialmente os homens, são tratados diferentes pela sociedade e também nos relacionamentos? E se você é autista ou conhece alguém ou simplesmente quer entender melhor, fique comigo até o final. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E também hype muito o vídeo, que essa opção está aparecendo.
Um detalhe, tá? Todos os canais que eu reajo eu sigo e curto, tá? Então não é problema aqui pra mim não. Eu sigo a Cacaju, né? Que eu conheci esse canal agora, mas eu tô seguindo ela já. Eu curto os vídeos dela, né? E é isso. Então bora lá, né? Continuar aqui. Aparecendo quando vocês curte e logo em seguida aparece. E também se você gosta do meu conteúdo, gosta do meu trabalho, se possível, ajude com valeu demais para me ajudar financeiramente, que eu também deixei aqui um apoio para você também contribuir com qualquer valor que já me ajuda muito, porque ultimamente, que nem eu falei em outros vídeos, o YouTube tá meio que tirando o engajamento do vídeo, cortando a monetização, e querendo ou não, isso influencia na geração de conteúdo, para fazer mais vídeos, enfim. Isso é papo para outro vídeo. Então, chega de enrolação e vambora. Bom, primeiro de tudo, bora alinhar as ideias. Quando a gente fala de autismo, muita gente ainda pensa naquele estereótipo do filme antigo, ou aquela pessoa que vive isolada, balançando as mãos num canto, não é verdade? Mas a verdade é muito mais ampla, entende? Ó, o autismo é um espectro. Isso quer dizer que existe uma variedade enorme de formas que ela pode se manifestar. Exato. Tem gente que tem dificuldades leves na comunicação social e tem gente que precisa de apoio em quase tudo no dia a dia. O DSM-5, que é o manual usado. Ele tá certíssimo sobre isso aí. O autismo é um espectro, ou seja, nem todo autista é igual. Cada um tem suas limitações, como eu disse no início, mano. E por isso que o símbolo do autismo é um montão de quebra-cabeça. É porque cada um é um autista à parte, né? Cada um tem as suas limitações. E tem realmente autista que, por exemplo, eu tenho um problema na fala, na comunicação e interação social. Então eu fico mais em casa e pratico exercício agora, né? Porque eu tô querendo emagrecer. Porque eu quero melhorar não só a minha comunicação e interação social. Por isso que eu queria esse canal, para não me sentir sozinho também. Agir melhor. Buscar me comunicar melhor. Mesmo com minhas dificuldades em me expressar. É isso que eu quero chegar. E como ele disse que é autista, vamos dizer assim, tem autista que é o grau 1, né? Que é mais leve e tem algumas dificuldades, e tem o autista grau 3, cara, que ele tem problema total na fala, ele não consegue falar e não consegue interagir, ele precisa de auxílio de outra pessoa, como os pais, e não faz nada, mano, só fica quietinho no canto dele e tendo os seus surtos. Usado por psiquiatras é dividido basicamente em 3 níveis, certo? Ó, o nível 1, que é a pessoa precisa de apoio, mas consegue lidar com a rotina, só que ela tem meio que dificuldade para entender os códigos sociais, tipo, não sabe quando é hora de falar, ou não entende indiretas, o sarcasmo, né? O nível 2, que já é um grau que exige um. Eu sou grau 1, do jeito que falou, eu não entendo certas coisas e etiquetas sociais, por isso que eu me isolo. Eu tenho dificuldades em interagir com pessoas da minha idade por causa disso. E eu não posso interagir com criança porque é muito estranho, né? Um adulto de 26 anos querer brincar com criança. Isso é muito bizarro. Por isso que eu me isolo e eu fico no meu canto, né? Só que com o meu bichano aqui, ó. A minha panterinha, né? E o cu? Já deu hoje? Eu tenho auxílio da minha mãe, mas ela não precisa ficar todo tempo comigo, porque eu sou adulto, eu consigo me alimentar sozinho e cuidar de mim sozinho, né? Eu tomo banho, essas coisas sozinho. Por isso que eu sou do grau 1. E agora ele tá explicando que o grau 2 e depois o grau 3, que é o tá? Exige um pouco mais de suporte. A pessoa pode ter bastante dificuldade com mudanças e se sente facilmente sobrecarregada. E o nível 3 é quando o suporte precisa ser intenso 24 horas por dia. E a comunicação pode ser bem limitada. Mas aqui vai o ponto. Nenhum desses níveis é sinônimo de incapacidade de amar, de trabalhar ou de ter valor. E ainda assim, olha como a sociedade trata essas pessoas no seu dia a dia, na sua realidade. O que dói mais em mim é que eu tenho pessoas bem próximas a mim mesmo que têm autismo e eu vi como as pessoas tratam, principalmente na escola, que antes, quando eu estudava, as pessoas não tinham
conhecimento o que era autismo. Eu acredito que a palavra autismo nem era tão falado como é hoje em dia. E eu já presenciei bem de perto familiares meus sofrendo por isso. Não, ó, eu nunca ouvi falar sobre autismo, mano. Eu sempre fui uma criança isolada na escola e eu nunca ouvi falar sobre autismo e eu me senti invisível. E eu me sentia usado pelas pessoas para benefício próprio. Como uma vez que eu cheguei a roubar moedas da minha mãe e levei dinheiro pra escola. As crianças só chegaram perto de mim porque eu tinha um salgadinho, sabe? E depois, meu filho, cada um seguiu o seu caminho. E eu ficava no recreio sozinho, olhando pra rua, vendo os carros passar, e era isso, mano. Realmente o autismo nunca foi falado, e eu me sentia diferente. Eu via as crianças brincando, eu queria interagir, mas não sabia como. E eu me isolava. Bahia! Mas é realmente triste, ainda mais pra criança. E para adulto é bem solitário. Sofrendo por isso, as pessoas não entendiam como ele se comportava. Muitas vezes ele era o isolado da turma, principalmente os homens, tá? Eu vou falar especificamente dos homens, porque na minha família, na minha família só tem homem autista. E eu via, né, na realidade, tá? Até nos relacionamentos, que o meu familiar, eu tava namorando e ele tem autismo, e eu via que a pessoa meio que sabia, como que eu posso dizer aqui, as limitações dela, e meio que usava isso como fosse uma forma de manipular ela, entende? Muitas vezes ela mexia com o psicológico desse familiar meu, e querendo ou não, tirando um pouco fora dos relacionamentos que Sobre relacionamento, eu nunca tive um, porque eu nunca me senti capaz de arrumar alguém. Eu sou solteiro desde que eu me conheço por gente. Eu já tive experiências sexuais, né? Obviamente já beijei também, bem novo na verdade. Foi bem esquisito, a menina roubou um beijo meu. Mas não conta, né? Depois de um tempo também. Mas sobre relacionamentos depois de adulto é difícil, mano. Realmente a pessoa se aproveita da condição do autista, porque pode não parecer, mas o autista é um pouco inocente, é um pouco ingênuo. E é facilmente ser levado, porque tem um comportamento bem infantil às vezes. E é fácil de manipular. E se a mulher sabe disso, que o cara é autista e ainda se aproveita dele, isso aí já é mau caratismo dela mesma. E quantos autistas ricos podem ser facilmente manipulados, né? Usados. É foda mesmo, né? depois eu dou continuidade, as pessoas têm aquelas falas, né, aquela visão que é tipo assim, para de drama, fulano é só tímido, é só se esforçar mais que você consegue se socializar. Ou então aquele clássico, né, que todo mundo já ouviu, ele só é estranho, não tem nada. Essa minimização constante faz com que muitos homens passem a vida toda sem diagnóstico, né, se sentindo errados, deslocados. E aí cresce aquele peso de não ser suficiente, entende? Comigo foi exatamente assim. Eu sempre me perguntava, mano, o que tem de errado comigo? Por que eu sou tão esquisito? É até estranho. Não consegui fazer amigos da minha idade, não consegui interagir. Isso depois que meu irmão morreu, meu irmão emprestado, né? Meu step brother. Consegui fazer amizade com esse menino morreu lá em 2014. E depois que ele morreu, eu desenvolvi depressão, mano. E foi pior ainda. Eu achei que meu problema era depressão. Aí em 2021, não lembro muito bem, eu fui no psiquiatra e ele deu o diagnóstico. Porque eu me sentia muito mal mesmo, mano. Muito diferente. Eu tava pensando até em fazer besteira às vezes. Mas eu sempre fui mais forte do que isso. Do que esse sentimento ruim. Então eu fui no psiquiatra pago e ele deu o diagnóstico. Tá entendendo? Você tira a mão de mim, meu irmão. Você tira a mão de mim que eu vou te sangrar bem aí, ó. Olha pro fim, né? Tu dá muito é teu cu, rapaz. E realmente, você se sente deslocado do resto das outras pessoas. Entendeu? Tá certíssimo. Pense comigo, um cara que tem dificuldade de entender sinais sociais, que se sente sobrecarregado em ambientes barulhentos, que prefere uma conversa profunda a uma festa, esse cara vai ser visto como o quê? Um antissocial, um esquisito. E pior, pouco atraente, entre aspas, pros padrões de hoje. E é aí que começa o segundo ponto desse vídeo. Tem muita mulher por aí
e eu falo isso com todo respeito e sem generalizar, que olha para um cara autista e pensa: ah, ele é meio travado, ele é meio esquisito, vou só usar ele para conversar quando eu estiver mal. Ele sempre vai estar ali quando eu precisar. E aí esse cara vira uma espécie de... Fora que esse cara aí, que ele tá descrevendo, é um cara muito, muito carente, tá? Pode não parecer, mas realmente você tem aquele desejo de ter alguém do seu lado, querendo ou não, e você se sente mal por não ter. E quando aparece a oportunidade, uma mulher dando mole assim, o cara vai literalmente rastejar pela mulher. Essa mulher dá atenção pra ele, tá entendendo? E isso é muito perigoso. E se a mulher se aproveita do cara, é como eu disse, é puro mal caratíssimo, mano. Porque ela sabe que o cara tem problema e isso vai machucar o autista, mano. Mesmo não parecendo, mesmo ele sendo uma rocha, mesmo ele sendo uma ilha. Caralho! Minha bola, porra!